Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Oportunidade essa de estarmos aqui para apresentar mais um programa, o programa Abertura da Palavra, o qual todas as segundas-feiras apresentamos através do nosso canal, o canal A Voz do Profeta, e agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui em nosso posto de dever para seguir com esta mensagem que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Havia pessoas mais dignas ou pessoas mais capacitadas, pessoas mais qualificadas, que se tomasse esta mensagem, alcançariam talvez lugares que, através da nossa capacidade humana, não conseguimos chegar. Porém, a palavra de Deus, ela se cumpre não pela ótica humana, mas da maneira que Deus a quer fazer. Paulo disse que Deus toma aqueles que não são para confundir os que são. Deus toma aqueles que são pequenos e fracos para confundir os grandes e fortes. Aí mesmo está a grandeza de Deus, que Ele pega os dom ninguém, Ele pega os improváveis, Ele pega os inaptos e faz deles aptos para levar a sua mensagem. Como nesse tempo nós estamos envolto em um tempo de celebração, onde o mundo chama de Natal, sabemos exatamente que não é esta data. Jesus Cristo nasceu em meados de março e abril, pela época da primavera, mas o irmão Branda sempre tomava esse tempo para trazer uma mensagem dentro deste pensamento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então queremos também ocupar o nosso tempo nesta noite para falar algo semelhante dentro deste terreno. Vamos falar sobre um presente apropriado. E lembrando que naquele tempo, há 2000 anos atrás, o irmão Branda falou na mensagem Por que tiveram que ser pastores? Ele fala aquela grande mensagem que seguiu adiante, não foi entregue na mão dos sacerdotes, dos escribas, dos entendidos da lei, mas foi entregue na mão de simples pastores. Por que tiveram que ser pastores? As pessoas mais indignas. O irmão Branda fala, o mais alto do céu veio aos mais baixos da terra. Porque para eles, aquela novidade, aquelas boas novas, aquela notícia de última hora que tinha vindo para eles saírem a propagar, ela não foi nada fora daquilo que eles entendiam, porque eram pastores e acabara de nascer um cordeirinho. Para um religioso, para um sacerdote, para um fariseu, um saduceu, da linhagem dos zelotes, eles ficariam muito incômodos naquele lugar. Não os pastores. Para eles estava tudo bem, a maneira que lhes foi entregue, e eles prosseguiram com aquela mensagem. Então aqui estamos nós. Nós não temos reconhecimento teológico, não temos diplomas dependurados em nossos escritórios, não temos informações pela ótica do estudo religioso, formação adequada para estar aqui tomando a palavra e falando, mas para nós a mensagem que tem chegado nesse tempo nos é muito natural, porque nós tivemos a graça de ver as coisas pela ótica de Deus e não pela ótica do homem. Então, agradecidos estamos de estarmos aqui nessa noite, nesta segunda-feira, a última deste ano, o último programa de 2020. Agradecidos ao Senhor por ter nos dado força, saúde e inspiração para no transcorrer de mais um ano, sempre aqui estivemos. A menos que foi um problema técnico, ou alguma outra coisa nesse terreno, mas se eu não estive aqui em alguma semana, um outro irmão ocupou esse lugar, e o certo é que a mensagem que nos foi entregue nas mãos, ela continua adiante. Até quando? Não sabemos.
mas queremos deixar também registrado a nossa parcela de contribuição no corpo de Cristo. Este grande trabalho que começou lá com Pedro, com Filipe, com André, homens simples, mas eles saíram com a maior mensagem, a maior notícia, a propagação do maior evento que houve. E assim veio no transcorrer de todas as eras, passando por todos os mensageiros, passando por aquelas escrituras sobressalentes na dispensação gentílica, Apocalipse 10 e 7. Porque nos dias da voz do sétimo anjo, quando a sua trombeta fosse tocada, então se cumpriria o segredo de Deus. E aqui estamos nós, nos dias depois do ministério do profeta, continuando com a mesma mensagem, tomando aquilo que recebemos e continuando, até que o último sermão seja pregado, até que o último trabalho seja feito, até que a última mensagem seja trazida. Assim nós estaremos guardando nossa espada na bainha e nos preparando para a grande chamada, para receber o nosso galardão, o nosso prêmio, a vida eterna e o nosso posicionamento no corpo. Então Deus abençoe a cada um de vocês e, se for possível da sua parte, talvez você não faça parte do nosso trabalho, nosso pequeno trabalho aqui, se você quiser se inscrever, para nós é uma satisfação. Às vezes conversar com uma pessoa tão distante, que não conhecemos, e ela faz parte desse trabalho. Então faça isso. Você está apoiando um trabalho digno de ser apoiado. Assim nós temos certeza disso. Se for possível comunicar a sua audiência, se você fizer em tempo hábil, nossos irmãos da técnica estarão enviando o seu nome aqui, eu estarei citando. E tenho a alegria de ter comigo aqui presencialmente esta noite o irmão Heleno de Maringá, seu filho Mateus e seu filho Pedro. A irmã Eliane está ali com a minha esposa, a irmã Si. Eles estão aqui, passaram os dias conosco e vieram assistir presencialmente, lembrando que estão sempre conectados, né? Os trabalhos que fazemos. E aqueles irmãos ali que fazem parte, que sempre visualizam ali no canal de interação no YouTube, esse nome é muito comum, né? O irmão Heleno de Maringá e toda a sua família. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler uma escritura inicialmente e alguns comentários. Não vamos entrar em nada, vamos dizer, que seja um pouco complexo ou muitas citações, como algumas vezes fazemos. Somente uma linha de pensamento esta noite, e que o Senhor Jesus nos ajude em tudo, nos abençoe, e que a palavra do Senhor, sendo trazida, sempre faça o teu coração jubilar de alegria. Nós vamos ler em São João, no capítulo 3, versículos 16 até ao 19. São João, capítulo 3, versículo 16, a célebre escritura de João, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A partir dessa escritura, vamos falar um pouquinho sobre o presente de Deus. O maior presente que alguma vez Deus deu ao homem foi Jesus Cristo, o homem. Esta é uma frase, uma citação do irmão Branham,
na mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Não havia presente maior. Não tinha como um humano, um homem, a humanidade receber algo maior. Se recebesse uma vida de 1000 anos, ela não seria nada comparada a este presente que Deus deu. Se nesta vida de 1000 anos houvesse todo tipo de riqueza, houvesse todo tipo de fartura, não houvesse enfermidade, não houvesse tristeza, não houvesse nada que molestasse a vida de uma pessoa e de toda a humanidade, se Deus concedesse isso para a humanidade, isto não seria comparado ao que Deus deu, porque aquele que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. O que é uma vida eterna? Não é 1000 anos de vida. Não é, mesmo se a alguém fosse concedido vida eterna, na condição, Deus dissesse para você, para mim ou para quem quer que seja, eu te darei condições de ficar vivendo para sempre. E você então não morreria. Alguém poderia julgar, seria o maior presente? Alguém viver, mas imagina tudo que você amou, todas as pessoas que passou por sua vida, pereceriam, passariam, morreriam, e você ficaria vivendo, e você ia querer morrer também. Agora, a vida eterna que Deus concede é muito além do entendimento humano. É uma vida eterna em um mundo eterno. É uma vida eterna como Deus é eterno, sem ter lamento do passado ou preocupação do futuro, porque nesta vida eterna não existe nem ontem nem amanhã. É tudo como se fosse presente, agora, atual, vivo, vibrante. O irmão Branham esteve na 6ª dimensão, ainda não era a perfeição inteira, porque eles estão ali em um lugar de espera, para descer à terra, na ressurreição, na época do nosso arrebatamento, nosso ajuntamento com os que morreram em Cristo. Então eles ressuscitarão primeiro em um corpo glorificado, mas aqueles santos que partiram em Cristo estão na 6ª dimensão em um corpo teofânico, um corpo celeste. E o irmão Branham esteve ali, ele disse, não há palavras em nosso vocabulário para dizer o que é estar ali. Perfeito é além da perfeição. Ele disse sublime, ele disse maravilhoso. Não existe palavras para expressar o que é. Aquilo seria a perfeição da perfeição, da perfeição, da perfeição. E isto é Deus. A eternidade é uma pessoa, não é um lugar. A eternidade é Deus. E para um mundo que não tem vida, uma vida passageira, como disse Jó, a vida do homem, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias. É como a erva, nasce e logo em seguida seca e se vai. A vida do homem é cheia de incertezas. E mesmo assim o homem pensa que é muita coisa, ele não é nada. Então, para um mundo perdido, Deus concedeu o maior presente, a salvação. Por isso disse João, Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode colocar todos os adjetivos nesse tal maneira. Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este foi o presente apropriado que Deus deu. Um presente, ele tem que ser apropriado. Você não daria um presente para uma menina? Um presente impróprio para uma menina? Você não daria um carrinho, um caminhãozinho para uma menina? Você daria um fogãozinho, você daria
você daria uma bonequinha? É um presente apropriado, porque nela está ali o atributo de mãe, está ali os potenciais, e ela vai ser atraída por aquele presente. O cuidado que vai ter com uma bonequinha. O irmão Branda pregou a mensagem: os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Ao menino você vai dar um carrinho, algo que é atrativo a ele. Você não vai dar para um menino de 5 anos uma caneta dourada e um estojo com o seu nome gravado ali. Aquele presente vai ser próprio para ele quando ele for maior, quando ele estiver na universidade, ou ele tiver um trabalho, uma profissão. Talvez ele seja um contador, um médico, um professor. Então é um presente próprio para aquela estação da sua vida. Assim também Deus nos deu este presente apropriado. E em cada dispensação, em cada era, em cada época, Deus presenteou o povo com um presente próprio. E este presente, ele sempre está envolto em um embrulho não atrativo. Deus não gosta de fazer as coisas pela visão humana. O irmão Brana fala no 5º selo, ele diz aquilo que, quando um homem acha que ele é grande, ele não é nada na presença de Deus. E um homem que se humilha, ele pode ser exaltado por Deus. Aquilo que Deus chama de grande, o homem não vê a grandeza, lhes passa por alto. Aquilo que o homem diz que é grande, não tem consideração nenhuma diante de Deus. E mesmo os presentes que, quando Jesus nasceu e os magos vieram, e eles trouxeram aqueles presentes, eles tiveram inspiração para trazer presentes apropriados para aquele que seria, aquele que receberia os presentes. Eles trouxeram incenso, mirra e ouro. Mirra, porque ele entregaria a sua vida, ele seria morto, ele seria sacrificado. Incenso aponta para a sua vida laboriosa e para o perfume que exalou de todos aqueles que tiveram um encontro com ele, como o cego Bartimeu, como Madalena, Mateus e todos os demais, e sentiram aquele perfume de vida, de amor, que lhes encantou. Ouro, porque ele era rei, mesmo o encontrando naquela insignificante cidade em Belém, mas era presentes próprio para um rei. Não eram umas pequenas caixinhas. Eles trouxeram uma quantidade considerável, presentes, especiarias, carregada por aquelas caravanas, aqueles dromedários, camelos, e cruzaram todo o deserto. E entraram na capital perguntando: onde está o rei dos judeus? Vimos sua estrela do Oriente e viemos para o adorar. E ninguém sabia nada. Os judeus, as pessoas próprias, as que foram treinadas e instruídas para receber aquele evento, falharam em receber. Falharam em ver o maior evento, porque veio de uma maneira tão simples, tão humilde, no entanto inteiramente escriturística. Então a estrela estava indicando o lugar certo, porque lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: e tu, Belém de Efrata, a mais pequena dentre as cidades de Judá, mas de ti nascerá aquele que será chamado Salvador em Israel. Deus sempre entrega seu presente apropriado, no tempo apropriado. Como eu estava falando, um menininho ele pode receber uma bola para brincar quando
está ali em sua fase de infância, um carrinho, um caminhãozinho, alguma coisa que o atrai para aquilo, um arco e flecha, é um presente apropriado para um menininho receber. Assim como uma bonequinha é um presente apropriado para uma menininha receber. Mas quando ele crescer, naquela estação da sua vida, você não vai levar um caminhãozinho para o rapaz que agora está lá na universidade. Ele agora pode receber um presente, uma caneta e alguma coisa que faz sentido na estação da sua vida. Assim, Deus entregou seus presentes. Deus entregou os seus presentes na hora certa, na estação correta, na estação indicada, na hora da necessidade, para indicar aquilo que está acontecendo no dia. Na mensagem, o presente embrulhado de Deus, o irmão Brana fala assim no parágrafo 30 até o 33. A caminho para o Oriente, a muitas centenas de quilômetros dali, os magos estavam na estrada. Eles tinham visto sua estrela e estavam vindo para adorar o pequeno presente embrulhado de Deus. Eles estavam trazendo presentes, mas aquele menininho era o verdadeiro presente, inclusive para eles, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Nós entregamos nossos dons para Deus. A um foi dado a permissão de pregar o Evangelho, outro é um cantor, um músico, um evangelista, e todo tipo de dons que Deus coloca na igreja, administradores, irmãs que trabalham em épocas de celebrações, para fazer a comida, receber as pessoas em sua casa. Então são todos dons, presentes, que Deus inspira as pessoas e as qualifica para trazer esses dons. Mas, na verdade, é Ele mesmo motivando para que aqueles dons sejam manifestados. Então, os magos estavam trazendo os presentes, mas o pequeno presente embrulhado de Deus estava enviando para o mundo. Apenas um pouco mais tarde, o mundo iria receber o seu maior presente que já tinha recebido, um pequeno pacote embrulhado. O primeiro pacotinho de Natal que foi embrulhado em todo o mundo. Deus o embrulhou. Eu quero interromper meu pensamento e dizer isso. A maior coisa que alguma vez já foi embrulhada em carne humana foi embrulhada nele. O próprio Deus embrulhou-se num presente de Natal e o enviou para o mundo. Por que o recusaram? Por que não puderam vê-lo? Porque eles o desprezaram? Porque eles não o quiseram? Pela mesma razão que eles não o querem hoje. Porque ele não foi entregue a eles da maneira que estavam acostumados a ter seus presentes entregues. Esta é a razão pela qual ainda é rejeitado hoje à noite. É porque não está sendo entregue ao povo da maneira que eles têm sido acostumados a receber presentes. Mas Deus embrulha seu próprio pacote e Ele tem o direito de fazê-lo. É Ele que está dando-o. Ele tem o direito de embrulhá-lo da maneira que Ele quiser. Não faz qualquer diferença como é. Ele tem o direito de fazê-lo, porque é Ele que está dando o presente. Outra coisa, a razão disso era, como era então, é que não era o costume deles recebê-lo da maneira como estava embrulhado. Eles estavam esperando algo. Um presente vindo que desceria em carruagens, com uma escolta de anjos, conduzindo cavalos de fogo, mas quando isto veio como um bebê, porque os fariseus, os religiosos, os judeus, eles
criam na vinda do Messias. Na verdade, era o assunto deles. Tudo que eles faziam, eles estavam apontando para o Messias. Era a grande promessa que havia sido citada por todos os profetas. E eles estavam ali, falando para o povo da chegada do Messias. Mas eles misturaram o entendimento deles, o parecer deles, e colocaram humanidade no cumprimento das Escrituras. Porque não tiveram a linguagem profética exata das Escrituras. Eles diziam, um anjo resplandecente irá anunciar a chegada do Messias. Um anjo poderoso. Ele virá a seu templo, irmãos, ele parará aqui na frente da nossa igreja. Nosso sumo sacerdote o receberá ali nas escadarias. Ele descerá com um cortejo angelical. Ora, as Escrituras falavam que um anjo anunciaria sua chegada, o apresentaria. Este anjo foi João Batista. Jesus depois falou, se queres dar crédito, é este o anjo que havia de vir. Porque anjo é um mensageiro, e ele veio da maneira que deveria vir. Ele veio ao seu templo. Eles deveriam lembrar das Escrituras. Entrando no mundo, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Paulo fala isso aos Hebreus no capítulo 4. Então eles estavam com seus canais cheios de entulhos denominacionais e criaram pensamentos humanos a respeito do cumprimento da palavra e perderam o acontecimento. Quando aconteceu, isto veio como um bebê, nascido em uma manjedoura. Poucos deles sabiam da Escritura que dizia, eu darei a este mundo um super sinal. Eles pediram um sinal. Um dia ele disse, eu darei a vocês, será o super sinal, será um sinal que perdurará por todas as eras. Uma virgem conceberá e dará luz a uma criança, um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel. Ora, era esse o sinal que havia sido anunciado pelo profeta Isaías. Este será um grande sinal, um sinal perpétuo. Uma virgem conceberá. Esse é o super sinal, esse é o presente que eu vou lhes dar. Mas ele não veio da maneira que eles estavam esperando e eles o recusaram. É assim, hoje à noite, meu irmão, o presente de Deus não veio da maneira que as pessoas queriam que viesse. Então eles o recusaram, eles não o querem, eles o querem embrulhado em um tipo de mercadoria que eles querem embrulhar. Eles querem os enfeites nele. Eles querem algo floreado, algo que seja perfumado, algo brilhante, algo que seja clássico. Deus não o envia desta maneira. Ele o envia no poder da maneira que Ele quer enviá-lo. Deus, Ele cumpre sua própria palavra. Deus é o seu próprio intérprete. Ele não necessita que alguém interprete sua palavra. Como que Deus interpreta a sua palavra? Não explicando. Ele não foi lá aos fariseus e disse, olha, vocês estão errados, vocês têm que ir lá na manjedoura. E mesmo que fosse, Paulo bem sabia disso. Ele disse, se um anjo descer do céu e vos anuncie um outro evangelho, além do que eu já vos anunciei, que seja anátema. Então aqueles anjos, eles não poderiam ir no templo, eles não poderiam ir aos religiosos, aos entendidos. Eles não receberiam aquela mensagem. Eles rejeitariam da mesma forma, porque eles não puderam ver as Escrituras se cumprindo em seu dia. Quando Israel estava no Egito, eles receberam este cordeiro. Eles receberam
a orientação de Deus através do profeta Moisés de sacrificarem um cordeirinho. Toda a família deveria ter um cordeiro. Todos aqueles cordeiros que foram mortos naquele dia de êxodo, de saída do Egito, e aquele sangue deveria ser exposto no umbral da porta, e aquele cordeiro deveria ser comido ali entre a família, com ervas amargosas. Todos aqueles cordeiros que foram rasgados, que foram cortados, que foram abertos naquele dia do entardecer lá no Egito, representavam um único cordeiro, representavam a Cristo, porque quando aquela escuridão veio sobre o Egito e aquela praga da morte dos primogênitos realmente alcançariam a casa dos israelitas, dos hebreus, então Deus proveu um caminho, uma maneira que eles fossem defendidos da morte. E Deus disse através do profeta: tomem um cordeiro e cortem esse cordeiro. Chegou o tempo, porque toda a família tinha um cordeiro. Os hebreus, desde que desceram para o Egito, eles desceram com suas ovelhas. José ficou temeroso, sendo um tipo aproximado de Cristo. José, um tipo da perfeição, que Abraão é um tipo da fé, que Isaac é um tipo do amor, que Jacó é um tipo da graça. José, ele temeroso de perder aquilo que lhe tinha sido tirado, seu pai, seus irmãos, seu lar, sua família. Ele houvera sido vendido por seus irmãos, tido como morto, mas nada daquilo atingiu o coração de José, porque ele era um tipo de Cristo. E Cristo disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim, José, também um tipo de Cristo, não guardou mágoa, rancor, quando seus irmãos vieram buscando por alimento e ele os reconheceu. Eles não reconheceram, ele estava totalmente diferente, sua aparência era de um gentio, um egípcio. E sabemos de todo aquele processo, até que José se revela a eles. Então José, um homem poderoso, um pedido de José era um decreto, e ele então providenciou para que sua família, seu pai, seus irmãos, com seus filhos, suas filhas e toda a sua gente deixasse a terra de Canaã e viesse para o Egito, porque ali havia um reinado de paz, ali havia uma espécie de milênio, quando havia um governador, José, agora vivendo com sua família, num reino de paz, de fartura. E ele foi o tipo mais aproximado de Cristo. Quando seu pai chega no Egito, o pequeno Benjamim, que ele não conhecia, um tipo dos 144 mil. E quando ele chega no Egito, e eles têm que ir à presença de Faraó, então José diz: Pai, quando chegares à presença do rei, não digas que és criador de ovelhas, diga que és criador de gado, porque diz a Bíblia, os egípcios abominavam criadores de ovelha. Bom, como eu falei outro dia aqui, no culto, foi aí que a graça cobriu a falha da perfeição. Nós vivemos em uma era perfeita, nós somos chamados a noiva perfeita, a super igreja, a super raça. Fomos chamados para ser perfeitos, mas cotidianamente a graça cobre a falha da perfeição. Como Jesus é maravilhoso. Porque Jacó foi na presença do faraó, e quando indagado, o que faz meu servo na terra? Teu servo é criador de ovelhas. Foi o que falou Jacó e todos seus filhos. A graça cobrindo a falha da perfeição, fazendo todos perfeitos.
Então era comum para eles terem ovelhas. Deus não está pedindo para os hebreus sacrificarem um animal que vivia num vale longínquo ou numa montanha das mais exaltadas e trazerem um animal exótico ali, difícil de ser caçado e achado. Era algo comum que eles tinham em seus terreiros, que eles tinham ali guardado por muito tempo. Mas agora seria o tempo daqueles cordeiros serem rasgados, abertos, e a vida que estava dentro deles seria a defesa. Alguém diria assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou amarrar o meu cordeiro vivo aqui na área, aqui no alpendre, e imagina, é o meu cordeiro, e aquilo não o defenderia. O cordeiro tinha que estar aberto, rasgado, exposto sangue. Esta era a ordenança. Então Deus deu para os hebreus, os israelitas, num tempo de escuridão, num tempo de morte, Ele deu o presente apropriado, o presente acessível. Tão simples. O irmão Brana fala da fé simples. Tudo aquilo que Deus pediu para que fosse efetuado naquele tempo, do entardecer até a meia-noite. Do entardecer até a meia-noite, o tempo de julgamento e juízo acontecendo. Então, naquele intervalo de tempo, do anoitecer, do entardecer à meia-noite, era quando eles tinham que ter o sangue aplicado no umbral de suas portas. Quando a morte chegou e desceu como uma névoa, o irmão Branda faz menção daquilo que foi estampado nas telas de cinema, o filme Os 10 Mandamentos, e desceu com um negror, uma névoa escura, invadindo, entrando em cada casa, dos mais ricos, os mais nobres, até os mais simples trabalhadores do Egito, até os serviçais, de todas as nacionalidades que viviam na potência mundial daquele dia, até que entrou em Gósen. Nenhuma daquelas pragas anteriores teve acesso ao lugar de segurança, mas agora algo precisava ser feito. Foi suficiente as denominações, foi suficiente tudo o que aconteceu no tempo de Lutero, como que Deus livrou o seu povo, tempo de Wesley, dos pentecostais. Mas agora algo precisa ser feito, algo a mais, que era pegar aquele cordeiro e colocar no umbral da porta. Por isso era necessário esses selos se abrirem nesse tempo e serem expostos, porque aquilo que tínhamos no sentido de igreja durante as eras não é suficiente para hoje. Hoje a morte está entrando, morte espiritual, seguida de morte natural, no sentido de todas as tragédias e catástrofes e flagelos que acontecerá no mundo, que na Bíblia é chamado de trombetas e taças, que taças é a conclusão do juízo, o ápice do juízo. Então, lá no Egito, naquele tempo, no entardecer, quando a morte atingiria suas casas, Deus proveu um presente para eles. Deus proveu uma saída para eles. Peguem um cordeiro. Era só ir ali atrás. Passaram um cercadinho. Lá naqueles campos que havia em Gósen, que era uma espécie de cidade satélite na grande capital do Egito, junto ao Nilo. E eles criavam suas ovelhas. O irmão Branda fala da fé simples. Pegue um feixe, um molho de isopo. Era uma espécie de guanchuma, como chamamos aqui no sul. Uma espécie de erva que dava
na beira das calçadas de suas casas. Estava tudo acessível, era somente seguir a palavra do mensageiro do dia. E pôr aquilo em prática, expor aquilo e crer naquilo e ficar de trás daquilo. E o irmão Branham diz na mensagem, o sinal, eu posso ver aquele pai com o suor escorrendo, quando os gritos em todas as casas do Egito. Será que houve alguns em Gósen que não executaram a ordem? Possivelmente que sim, que não acreditaram que aquilo seria suficiente, que seria capaz e efetivo. Mas quando na casa que houvesse o sangue exposto, o anjo da morte passaria e não entraria. E aquele pai podia pegar o filho mais velho pela mão. E o filho perguntava, pai, que culto é esse, pai? Nós nunca fizemos isso antes. Ele levava ele ali fora, do entardecer à meia-noite, e dizia, filho, isto está de acordo com a mensagem do mensageiro. Nós queremos estar de acordo com a mensagem do mensageiro. Nós temos tido esta mensagem por tempo demasiado guardada. É algo muito comum para nós. Mas chegou o tempo disto ser exposto, com revelação, com entendimento, no tempo preciso, indicado, para que sejamos livres da morte, a escuridão. Aquele cordeiro no Egito foi o maior presente que Israel recebeu. Tanto é que foi dito, vocês nunca esqueçam deste dia. Vocês celebrem esse dia por todas as gerações. Aos 14 do mês de Abib, celebrarão a festa da Páscoa. Lembrando que a mão do Senhor os defendeu no Egito. A mão do Senhor os tirou do Egito. Nesta noite, vocês sairão do Egito, depois de ter o sinal aplicado. Há 2000 anos atrás, quando lá em Belém da Judéia, aquele bebezinho, e aquele chorinho lá naquele pequeno cafundó, porque não havia lugar para eles na estalagem. Quando aquele bebezinho chorou, e tomaram ali os panos que estavam nas cangas dos bois, e o maior presente que Deus já deu à humanidade foi envolvido em panos. Quem em sua sã consciência reconheceria aquele presente? Aquilo como um presente, como uma dádiva, como o maior presente já dado à humanidade. Aqueles pastores não tiveram dificuldade nenhuma quando o mais alto do céu desceu aos mais baixos da terra. E quando a visão se rompeu e cessou, a Bíblia diz que eles olharam um para o outro e disseram, vamos até Belém para ver estas coisas que nos foi entregue pelos anjos, o anjo do Senhor. E correram, e foram, e encontrando lá no lugar, naquela manjedoura, aquele bebezinho envolto em panos, e a sua mãe, e todo aquele cenário, e o cheiro, e tudo que havia ali, nada daquilo foi empecilho para que eles crescem. Eles saíram testemunhando, que tinham visto, testemunhado a chegada do Messias. O Messias que o sumo sacerdote, que os levitas, que os escribas, que os saduceus, os fariseus, os zelotes, todos eles anunciam o tempo todo. Vocês viram? Nós vimos. Nós recebemos uma visitação. Nós somos testemunhas ocular. O maior presente que foi dado. Agora, você vê o mundo de hoje, e mesmo que eles apresentam um Papai Noel, nós que moramos num país tropical, alguns lugares, calor de 40 graus, as cidades são enfeitadas com desenhos de neve e pinheirinho e toda uma bobajada.
Mas mesmo assim, eles passam os filmes em seus canais de televisão e todos sabem, de uma maneira natural, que aponta para o nascimento de Jesus Cristo. Mesmo o mundo islâmico sabe disso, o mundo inteiro. Tanto é que mesmo um ateu, se ele vai falar de uma citação de Sócrates, que Platão escreveu, se ele vai citar de algum pensador, ou um ocorrido na história, ou um arqueólogo procurando alguma prova para anular a existência de Deus, ou seja, por descrença sobre a Bíblia, ou seja o que for, ele tem que dizer a data. Ao dizer a data, ele tem que falar se é antes de Cristo ou depois de Cristo. Então o mundo inteiro sabe, mesmo que não acreditem, mas sabem. E nós, nesse tempo, nós, o povo cristão, necessitados estávamos de mais uma vez sermos presenteados, como os judeus foram presenteados no Egito, como os magos visitaram, levando presentes, visitaram o maior presente. Agora nós temos necessidade, mais uma vez, de sermos presenteados. Porque na estação da igreja agora, ela precisa de um presente, não aquele que ela recebeu lá em sua infância, em seu início, simplesmente um entendimento de que Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, isso católico, protestante, espírita, qualquer um sabe disso. Mas a igreja agora, em sua estação de vida, ela precisa de um presente próprio, relacionado com a sua necessidade do dia. E nós viemos aqui, estamos num tempo escuro. Repete-se a escuridão do tempo do Egito, a escuridão que sobrecaiu, que sobreveio ao mundo daquele tempo. Porque agora o mundo está em trevas, em caos. É o que a Bíblia aponta para os religiosos desse dia, chamados de laodiceanos, cegos, vivendo em escuridão. Em Apocalipse capítulo 9, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que foi aberta a tampa do poço do abismo, e subiu do poço do abismo fumaça, gafanhotos, e o ar escureceu, e a terra escureceu, e houve trevas. Isaías capítulo 60. A terra foi coberta de trevas, a escuridão cobriu os povos, mas levanta-te e resplandece, porque sobre ti vem a sua luz. Então, num tempo de escuridão, num tempo onde a mentira tomou conta da mente das pessoas, o engano, João, arrebatado ao nosso dia, ele admirou-se quando ele viu que todos seguiam o engano, que havia uma mulher meretriz dizendo-se ser a igreja de Cristo e dando a beber do seu vinho, da sua mentira, da sua mistura, da sua revelação, dando a beber do seu cálice a todos os habitantes da terra, reis, patrões, servos, pequenos, grandes, ricos, pobres, e todos seguiam o engano, porque é um tempo de escuridão. Que tipo de presente nós precisava hoje? Somente lembrar do que Deus fez há 2000 anos atrás e fazer alguns teatrinhos nesta época e fazer as pessoas chorarem. Quantas pessoas choraram
com a superprodução de Mel Gibson na Paixão de Cristo. E é certo que Deus permite e unge algumas coisas para serem feitas, produzidas, para que até mesmo o incrédulo, para que até mesmo o ateu, se ele não quer ouvir o simples pregador, ele vai se assentar comodamente em uma sala de cinema e assistir o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Mas isto não é suficiente para nós hoje. Isso não produz fé de rápido. Isso não nos tira daqui. A igreja cresceu. Ela precisa agora do cordeiro apropriado. Em um tempo de escuridão, um tempo de falsas doutrinas, um tempo de todos apontando caminhos. No tempo do irmão Branham, ele dizia, são 900 e tantas denominações, nos anos 60. E hoje? Quantas existem denominações só dentro da estrutura da mensagem? Se você não achar tanto assim no Brasil, mas pense na África. Todo tipo de heresias extraídas das santas mensagens pregadas pelo santo profeta de Deus. Você diz santo? Sim. São Paulo, São Pedro, São Brana, santos, separados, homens que foram escolhidos, não para serem adorados, mas para serem reverenciados como homens de Deus, para serem respeitados, digno de duplicada honra, como disse Paulo. Mas você vê todo tipo de engano num tempo de escuridão, é onde nós precisamos de um cordeiro próprio, do presente apropriado. Que presente apropriado é esse? É um cordeiro, porque é sempre um cordeiro. A única coisa que Deus tem para oferecer ao mundo é o cordeiro. O cordeiro que foi morto na mente de Deus antes da fundação do mundo. O mesmo cordeiro, como um animal que eles apresentaram no Egito, em Gósen, o mesmo cordeiro que João Batista apontou com seu rude dedo para a margem do Jordão, quando aquele jovem galileu vem e toma lugar na fila, quando chega a sua vez de ser batizado. A coluna de fogo na forma de uma pomba desce sobre a cabeça do jovem de Nazaré. E João Batista, esperando que aquele sinal acontecesse sobre alguém, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tome ele, tome a vida dele, coma a carne dele, beba do seu sangue. Jesus mesmo disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. A história repete-se, o presente que Deus embrulhou, novamente envolto de uma forma tão simples. O cordeiro veio à terra agora, não como um animalzinho, assim como os judeus esperam novamente imolar os animaizinhos. Aquilo foi uma dispensação, foi uma parte do grande drama. Depois Jesus Cristo mesmo, o homem, o Cordeiro de Deus, ele teve que desempenhar aquele papel naquela estação, porque a Virgem concebeu, e ele veio para a sua vida laboriosa. Ele mesmo disse no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu sei que para esta hora eu vim, para executar esse serviço. E ele foi, levou a cruz, e cumpriu-se a escritura de Isaías, capítulo 53, como um cordeiro mudo, foi levado perante seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Agora, quando João é trazido ao dia do Senhor, ao nosso tempo, a igreja se distanciou tanto da sua originalidade apostólica, daquilo que ela recebera e não guardara.
que agora João se para e diz: todos seguem o engano, todos seguem a besta. Esta mulher é prostituta e nada se parece com a santa igreja do início, mas todos vão com ela, suas filhas, todo o sistema. Em Apocalipse 5, João se vê chorando, porque, ora, ele fora testemunha ocular da morte de Jesus Cristo. O quanto a igreja sofreu, o quanto a igreja chorou, o quanto depois a igreja foi martirizada, maltratada. Naqueles anos iniciais e prosseguiu por toda a caminhada. Agora ele vê que Satanás contornou a situação e dominou a todos, enganou a todos. E ele disse: grandes, pequenos, servos, livres, pobres, ricos, todos seguiam o engano. E ele começa a chorar, porque o livro estava selado com 7 selos. Havia um cordeiro, mas ele estava selado, a vida estava selada. Tinha que ser imolada, tinha que ser exposta. Em João, ou Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito. João sabia o que significava. Depois de todas aquelas eras, depois de toda a morte, depois de todo o sofrimento da igreja, depois de tudo que aconteceu, Satanás triunfa com o engano. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, no tempo, quando o leão vai se apresentar, porque é um tempo de juízo, é um tempo onde ele vai se apresentar agora como juiz, mas quando é anunciado a chegada do leão, João diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O nosso presente, o maior presente que Deus, nesta dispensação, nesta etapa da vida da igreja, ele não tinha que vir de novo, nascer de uma virgem, carregar uma cruz novamente. Paulo fala aos Hebreus capítulo 9, ele fez um único sacrifício, mas a igreja agora precisava de entendimento, de revelação, e o cordeiro se apresenta como um cordeiro, revelação. 7 chifres, 7 eras, 7 olhos, 7 selos. Este é o presente apropriado. Este é o maior dom que Deus deu. Mas veio de uma maneira tão simples. Veio embrulhado em uma pele kentuckiana. E novamente as pessoas não se deram conta. Era simples demais, comum demais, sem atração nenhuma. Billy Graham tinha muito mais brilho. Oral Roberts, muito mais brilho. Em sua maneira, em seu trejeito pentecostal, em suas reuniões, em seus mega templos e mega eventos. Mas você olha aquele pequeno homem de baixa estatura, pregando mensagens demoradas, e de repente orando por 3, 4, 5 pessoas, ficando fraco e sendo retirado do púlpito. As pessoas não conseguiam, porque se as pessoas adquirissem fé,
Deus era responsável por cada enfermo que havia ali. Mas as pessoas queriam algo impactante, algo que fosse cintilante, cheio de brilho, de fitas coloridas. Mas Deus se apresenta de uma maneira simples, humilde, no entanto escriturística, verdadeira. E não os impressionou, porque eles criaram seus pensamentos, criaram seus conceitos. Mas nós queremos agradecer, nesse tempo onde o mundo se volta para este acontecimento, nós queremos agradecer. Obrigado, Senhor, por ter nos presenteado. Ajuda-me a ser um presente para Ti. Ajuda-me a ser um presente apropriado para Ti. O irmão Branham usa essa expressão, não propriamente dele, mas daquilo que o Espírito Santo o inspirou, quando ele estava em seu escritório, e o Espírito disse: toma a tua caneta e escreva uma mensagem para a noiva, diga para ela que ela é noiva querida, super raça, exército invencível. E daí aquilo é revelado para o irmão Branham, ele diz: Deus presenteará Cristo com uma noiva verdadeira, tirada da palavra. Então, ao tempo que nós recebemos o maior presente, o maior dom, a revelação, o poder, a fé de rapto, que veio à terra, o cordeiro 7 pontas, 7 olhos, que foi rasgado, aberto os 7 selos, e nós queremos tomar esse sangue, esta vida, e esta carne, e comê-la, e expor o sangue, porque é tempo de saída, tempo de irmos embora, não sair de um país, atravessar um mar e ir para outro lugar, não sair de um sistema de lei e vir para o sistema da graça, mas agora sair do que é terreno e ir para o que é sobrenatural, mudar de dimensão. E isto veio para completar a obra iniciada no Calvário, aquilo que no primeiro êxodo foi apontado. Então nós temos recebido e agradecido a Deus. Obrigado, Senhor, por este mega presente, hiper presente, o maior presente que alguma vez Deus deu à humanidade. Nesse tempo foi revelação, foi Cristo, foi a fé de rapto, foi Cristo mais uma vez, o verdadeiro Cordeiro. E nós tivemos um João Batista que apontou novamente: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 7 olhos, 7 pontas, o Cordeiro, mensagem revelada. Novamente ele é apresentado em uma igreja, atrás de peles humanas. Nós vimos, estamos agradecidos a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo acrescente sempre a sua palavra sobre o teu coração, que você sempre coma deste pão banhado, molhado em vinho, para produzir aquele estímulo da revelação. Deus abençoe, shalom, nosso agradecimento a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Adore ao Senhor.